Encontrei-a encolhida no terraço dos fundos, tremendo sob a chuva gelada de fevereiro, enquanto a família do marido brindava com espumante na sala de estar. Essa imagem despedaçou meu coração, e o que descobri naquela madrugada mudou minha existência para sempre. Deixe-me contar como começou esse pesadelo. Horas antes, eu havia pousado no aeroporto do Recife com a alma empolvorosa. Depois de 8 meses trabalhando como enfermeira em uma clínica de reabilitação, finalmente poderia abraçar minha filha Vitória. Queria surpreendê-la no aniversário de casamento, celebrar juntas como fazíamos quando ela era pequena, quando me pedia para contar aquelas histórias de fadas que tanto adorava. O táxi avançava devagar entre ruas molhadas e casas iluminadas por festas familiares. Era meia-noite de 20 de fevereiro, e as famílias ainda festejavam o carnaval tardio. Lembrei de Vitória criança, pulando na minha cama, pedindo histórias de princesas corajosas. Mas algo me inquietava profundamente. Durante toda a semana tentei me comunicar com ela e minhas ligações foram ignoradas. Convenci-me de que estaria ocupada preparando a festa de aniversário de casamento com a família Oliveira, os parentes do marido Marcelo. Tentei me tranquilizar, mas um pressentimento sombrio me corroía por dentro. Ao chegar à mansão colonial, a umidade da madrugada pernambucana me gelou até os ossos. Aproximei-me silenciosamente e observei através das enormes janelas de vidro. Lá dentro, a mesa da sala de jantar estava esplêndida: camarões grelhados, salmão defumado, frutas tropicais e garrafas de vinho importado. A família Oliveira, os pais do Marcelo, a irmã mais velha e os netos adolescentes, riam euforicamente ao redor de um bolo de chocolate, mas Vitória não estava em lugar algum. Franzi a testa, vasculhando cada canto visível. De repente, um gemido fraco atravessou o vento noturno. Meu sangue congelou. Dirigi-me para a parte traseira da casa e ali estava meu pior pesadelo materializado. Vitória, encolhida numa cadeira de vime do terraço, vestia apenas um roupão fino. Seus lábios tinham tom azulado e seus olhos estavam inchados de tanto chorar. A chuva a havia encharcado completamente. Vitória! Gritei com a voz despedaçada. Tirei o casaco imediatamente e a envolvi com desespero. Seu corpo convulsionava descontroladamente. Sua pele estava gelada como gelo. Ergui-a nos braços e ela apenas sussurrou mamãe, antes de desabar contra meu peito. Enquanto isso, de dentro chegavam gargalhadas e o tilintar das taças. A família celebrava confortavelmente junto à lareira, enquanto minha filha congelava ao relento. Vitória se agarrou a mim com os lábios trêmulos. Não era apenas o frio que a debilitava. Eu podia sentir os rugidos de fome no estômago vazio dela contra meu peito. Estava exausta, sem energia, como se a tivessem abandonado ali não só para castigá-la com o clima, mas também privando-a de alimento. Carreguei-a nos braços e me dirigi à entrada principal. Do interior chegavam risadas estridentes e o aroma do salmão recém-preparado. Meu sangue fervia de indignação. Como era possível que eles desfrutassem de semelhante banquete enquanto minha filha agonizava de frio e fome no terraço? Bati energicamente na porta principal. Ninguém respondeu inicialmente. Bati novamente, com mais força. Finalmente se abriu. Dona Conceição, a mãe do Marcelo, apareceu com uma taça de espumante na mão e um sorriso hipócrita pintado no rosto. Ai, Dona Helena, que surpresa inesperada! Exclamou com tom meloso. Por que não avisou que vinha? Olhei-a diretamente nos olhos. Senti a garganta arder de conter tanta raiva. Se tivesse avisado, acha que teria presenciado isso? Respondi apertando Vitória contra meu peito. A mulher arqueou uma sobrancelha e observou minha filha com desprezo evidente. Não exagere, Helena. Ela só quis tomar um ar fresco no terraço. Nesse momento, Marcelo apareceu atrás da mãe com a camisa desabotoada e uma garrafa de uísque na mão. Sua voz soou glacial, carregada de arrogância. Mãe, fecha essa porta. Deixa ela lá fora. Sempre se faz de doente para não ajudar com os preparativos da festa. Senti Vitória se encolher nos meus braços ao ouvir essas palavras cruéis. Meu coração se partiu em 1000 pedaços, mas minha fúria crescia exponencialmente. Agora quero pedir algo especial para vocês. Me digam nos comentários de que país estão me acompanhando. Escrevam aí, vai me dar muita alegria saber.
O que aconteceu depois foi ainda mais devastador. O comentário do Marcelo foi como uma punhalada direta no coração. Deixa ela lá fora. Havia dito, como se Vitória fosse completamente insignificante. Apertei-a com mais força, sentindo sua respiração entrecortada no meu pescoço. Não ia permitir que minha filha continuasse sendo tratada como lixo humano. Empurrei a porta com o ombro e entrei sem pedir autorização. A sala estava iluminada com lustres elegantes. A música ambiente tocava de um aparelho de som caro, e a mesa estava repleta de camarões, caviar e taças de cristal. O contraste era absolutamente insuportável. Um banquete de luxo lá dentro enquanto minha filha tremia lá fora, com hipotermia e o estômago completamente vazio. Deitei-a cuidadosamente no sofá de veludo e a cobri com meu cachecol de lã. Vitória não pronunciou palavra alguma. Tinha o olhar completamente perdido, fraca demais para se defender. Seu silêncio me despedaçava a alma, mas também acendia uma fúria impossível de controlar. Marcelo me encarou com absoluto descaro. O rosto avermelhado pelo álcool, levantou a voz com arrogância desmedida. A senhora não tem direito nenhum de fazer escândalo nesta casa. Apontei para ele com a mão trêmula de raiva contida. E você? Tem direito de deixar sua esposa sofrer hipotermia e fome na porta da própria casa? É isso que você chama de ser marido? As risadas cessaram abruptamente. Todos me observavam com desconforto evidente, mas ninguém se atrevia a falar, até que o patriarca dos Oliveira se levantou lentamente da cabeceira da mesa. Chega, Dona Helena declarou com voz autoritária. Esse é um assunto interno da família. Uma mulher que não consegue ter filhos deve aprender a suportar as consequências. Essa é nossa tradição ancestral. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Vi a soberba nos olhos dele. O olhar de um homem acostumado a dominar e humilhar sem consequências. Respirei fundo e respondi com voz firme, olhando cada um dos presentes. Isso não é tradição. Chama-se crueldade sistemática. E não vou tolerar nem mais um minuto. A sala ficou mergulhada em silêncio absoluto. O ambiente estava sufocante. E a única coisa que ardia dentro de mim era uma raiva justa. O silêncio era tão denso que dava para ouvir as batidas aceleradas do meu coração. Ninguém se movia. Todos observavam Vitória deitada no sofá, com o olhar vazio, fraca demais para se defender sozinha. Eu permanecia em pé diante dela, como um escudo humano, preparada para enfrentar qualquer ataque. Então a irmã do Marcelo, com um sorriso venenoso, soltou sua voz ácida e desdenhosa. A única coisa que ela sabe fazer é fingir doenças. Uma inútil que nem conseguiu dar descendência para meu irmão. As risadas zombeteiras dos filhos adolescentes se misturaram às palavras ferinas dela. A tia Vitória está de castigo de novo, disseram sussurrando, como repetindo algo que ouviam frequentemente naquela casa. Isso foi o limite da minha paciência. Virei-me com sangue fervendo e respondi com firmeza. Chega! Como vocês se atrevem a falar assim da minha filha? Foi assim que trataram ela todo esse tempo? Foi assim que fizeram ela se sentir dentro do que deveria ser seu refúgio? Dona Conceição deu um gole no espumante e murmurou com desprezo absoluto. Não exagere, Helena. Ninguém maltrata ela fisicamente. Simplesmente quando uma mulher não cumpre seus deveres, deve aceitar sua posição subordinada. Cada palavra era como um soco direto. Observei Vitória. Seus lábios ressecados, suas mãos geladas, seus olhos apagados. E compreendi que o silêncio da minha filha era a evidência mais dolorosa de tudo. Ela havia se rendido depois de tanto desprezo sistemático. Dei um passo à frente e levantei a voz com determinação. Isso não é questão de costumes nem de dinâmicas familiares. Isso é violência psicológica e física. E não vou ficar calada enquanto vocês a destroem sistematicamente. Marcelo, ainda com a garrafa na mão, soltou uma risada seca e desprezível. Violência. É isso que a senhora pensa? Ninguém bate nela fisicamente. Só estamos cansados da fraqueza constante e das lamúrias dela. Vi ele avançar em direção ao sofá, com os olhos avermelhados de álcool e ressentimento. Nesse instante me coloquei no meio, bloqueando seu caminho com meu corpo. Mais um passo, avisei com voz ameaçadora, e você vai ter que se ver comigo. A sala inteira ficou tensa perigosamente.
As velas tremulavam, o ambiente estava pesado, e todos esperavam o próximo movimento. Eu sabia que aquela madrugada estava apenas começando. Marcelo parou na minha frente, levantando a voz com arrogância desmedida. Esta é minha casa e a senhora não vai me ditar como tratar minha esposa. Olhei-o diretamente nos olhos. Senti toda a fúria contida dos meses longe da Vitória, de cada ligação em que ela me contou chorando que havia perdido mais um bebê, de cada vez que tentou esconder o sofrimento para não me preocupar. Sua casa, disse com a voz firme. Esta também é o lar da minha filha, e você transformou isso numa prisão de tortura psicológica. Vitória tentou se mexer, mas o corpo não respondia. Mal conseguiu balbuciar fraquinho. Mamãe, por favor, não faz mais escândalo. Acariciei sua testa com carinho e respondi baixinho. Você não precisa mais ficar calada, filha. Eu vou falar por você a partir de agora. Tirei meu celular do bolso e disquei com as mãos tremendo. A família ficou em silêncio, me observando com surpresa evidente. O que está fazendo? Perguntou Dona Conceição com tom zombeteiro. Vou fazer uma denúncia formal, respondi com frieza. Isso é violência familiar sistemática. O patriarca dos Oliveira, com seu porte altivo, deu um passo à frente ameaçador. A senhora não faz ideia de com quem está se metendo, Helena. Dediquei minha vida inteira aos tribunais de justiça. Ninguém vai acreditar nas suas acusações. Ouvi sem nem piscar. Sabia que eles tinham poder econômico, dinheiro e influências políticas, mas já não me importava absolutamente nada. Nada podia ser pior que ver minha filha destruída em vida. Marcelo tentou arrancar meu telefone violentamente, mas me virei de repente colocando-o fora do alcance dele. Encoste mais um dedo na minha filha, avisei, e não só vou te denunciar legalmente. Você vai ter que se ver pessoalmente comigo. E eu não sou mulher de ficar de braços cruzados. O silêncio se quebrou com uma batida forte na porta. Da entrada, alguém mais havia presenciado toda a situação. Era Roberto, um antigo paciente meu da fisioterapia, agora sargento da Polícia Militar. Estava sério, com os punhos cerrados e o olhar fixo no Marcelo. Eu não estava sozinha nessa batalha. E eles entenderam isso imediatamente. Roberto apareceu na soleira da porta ainda de uniforme. Seu olhar era firme, mas nos olhos dele havia algo mais profundo. Respeito. Lealdade incondicional. Talvez por isso chegou exatamente naquele momento crítico. Intuiu que algo terrível estava acontecendo, e mesmo sendo madrugada de festa, veio garantir que Vitória e eu estivéssemos completamente seguras. Dona Helena disse com voz grave e autoritária, já ouvi evidência suficiente. O silêncio na sala ficou absolutamente insuportável. Marcelo tentou manter a postura arrogante, mas o vi recuar involuntariamente. Não esperava uma testemunha oficial, muito menos um policial em serviço ativo. Naquela mesma madrugada, com a ajuda inestimável do Roberto, fiz a denúncia formal. Sabia que não seria nada fácil. A família Oliveira tinha contatos influentes nos tribunais e moveria todas as cordas disponíveis. O processo judicial avançou lentamente, cheio de desculpas legais e tecnicalidades burocráticas. O juiz finalmente aprovou o divórcio, mas a violência não foi oficialmente reconhecida. Declararam que não existiam provas suficientes, como se a fome, a hipotermia e o desprezo sistemático não constituíssem evidência válida. Vitória chorou amargamente ao ouvir a sentença. Não perdeu a casa nem os bens materiais, mas ficou com uma ferida emocional profunda, a de não ter sido ouvida pelo sistema judiciário. Apertei a mão dela com toda a força que tinha. Sentia raiva e impotência ao mesmo tempo, mas também uma certeza absoluta. Mesmo que a justiça oficial tivesse nos falhado, minha filha não estava sozinha no mundo. Os dias seguintes foram emocionalmente devastadores, mas algo começou a se transformar. O depoimento do Roberto, junto com as fotografias e os laudos médicos da Vitória, circularam nas redes sociais. A população começou a se indignar, a apontar a crueldade sistemática da família Oliveira. Embora legalmente não tivéssemos conseguido tudo o que esperávamos, socialmente eles começaram a ser apontados publicamente, e o prestígio social deles despencou completamente. Roberto continuou por perto. Levava frutas frescas, livros de receita e palavras de encorajamento constante para Vitória.
Eu observava como a presença dele devolvia gradualmente um pouco de vida para ela. Não estava ali apenas por dever profissional. Veio porque nos estimava genuinamente, porque realmente nos importávamos como seres humanos. Com o tempo, Vitória voltou a sorrir. Não com a força de antes, mas com uma luz que eu acreditava completamente perdida. E eu agradeci profundamente a vida por me dar coragem naquela madrugada de festa, quando intercedi por ela e prometi que nunca mais estaria sozinha nas suas batalhas. Hoje, 2 anos depois, Vitória trabalha numa ONG que ajuda mulheres em situação de violência doméstica. Ela encontrou sua vocação ajudando outras mulheres que passaram pelo mesmo inferno que ela viveu. Roberto se tornou mais que um amigo, ele se tornou o companheiro que ela merecia ter desde o início, alguém que a valoriza e respeita cada dia. E eu? Continuo sendo enfermeira, mas agora também sou voluntária na mesma ONG. Porque aprendi que salvar minha filha naquela noite gelada de fevereiro foi apenas o começo. O verdadeiro milagre foi ver ela renascer, encontrar sua força interior e usar sua dor para curar outras mulheres. Às vezes, quando vejo Vitória sorrindo de verdade, lembro daquela imagem terrível dela tremendo no terraço. E então agradeço a Deus por ter me dado coragem de não virar as costas, de não fingir que não vi, de não aceitar que é assim mesmo. Porque nenhuma filha merece viver no inferno. E nenhuma mãe deveria ficar quieta diante disso. Esta é minha história. A história de uma mãe que não desistiu, de uma filha que renasceu, e de como o amor verdadeiro pode vencer até mesmo a crueldade mais sombria.